Hoje tá difícil, viu? Acho que essa já é a minha milésima tentativa de gravar um vídeo hoje. Eu estou sendo bastante obstinado. Porque eu quero gravar um vídeo estando gripado, minha garganta não está boa, mas eu não quero deixar de gravar por conta disso. Eu vi recentemente uma frase de Charles Spurgeon e eu quis dividir, quero, né, na verdade, aproveitar para dividir com você essa meditação nos próximos minutos. E a frase dele diz o seguinte, eu tô aqui com a minha Bíblia aberta em 2 Coríntios capítulo 12. Daqui a pouco nós vamos chegar lá, vocês vão entender. Mas a frase de Charles Spurgeon, ela diz o seguinte: eu aprendi a beijar as ondas que me lançam contra a rocha que é Cristo. Bastante profunda essa frase, né? Porque Spurgeon ele está nos dando a receita. Para aqueles que não sabem, Spurgeon foi considerado um dos maiores pregadores do Evangelho que já pisaram sobre essa terra. Suas falas estão baseadas numa visão bíblica, né? Mas é interessante a forma poética como ele escolhe dizer isso, porque para pensar o que você poderia considerar como ondas, como essas ondas que Spurgeon está descrevendo nessa frase. O que seriam essas ondas? E obviamente são coisas contrárias a nós, coisas que nos sobrevêm sem avisar. Uma onda tem essa característica. São coisas das quais nós não temos forças para lutar muitas vezes, também são características de uma onda. Coisas que fogem do nosso controle, pode ser uma enfermidade, pode ser um luto, pode ser um problema que se levanta no trabalho, pode ser um problema na igreja, pode ser um problema da sua saúde, seja física ou emocional ou psicológica. Inclusive Spurgeon, né, conhecido que Spurgeon sofria com uma depressão. Então, seja lá o que for essas ondas, nós sabemos que são coisas desagradáveis, são reveses, são coisas contrárias a nós. E se nos fosse perguntado como lidar com essas ondas, se nós pensarmos em uma resposta madura para essa pergunta, em como lidar com as ondas que são os problemas da vida, que são os lutos, que são as adversidades, que são seja lá o que for, que são geralmente coisas negativas, e nós responderíamos, considerando que fosse uma resposta madura, nós talvez diríamos, olha, eu aprendi a lidar com esses problemas, com essas ondas, eu aprendi a resistir a essas ondas, eu aprendi a persistir diante dessas ondas, eu aprendi a olhar com otimismo para essas ondas, para esses problemas, eu aprendi a suportar, a fugir, seja lá qual for a resposta que você consiga imaginar como resposta madura, ela não foi a resposta que Spurgeon deu. Ele não diz apenas que aprendeu a suportar essas ondas, ele diz que aprendeu a beijar essas ondas. E isso muda tudo, porque quem ou o que você beija? Quem ou o que é beijado? Coisas ou pessoas pelas quais nós desenvolvemos afetos. Então, quando ele está dizendo que aprendeu a beijar essas ondas, é porque ele aprendeu, observe isso, não foi algo que fazia parte da sua natureza, não, ele teve que aprender a beijar essas ondas. E nós também devemos aprender a criar afeto, a olhar de forma positiva e como algo agradável a Deus, não só isso, mas sendo a vontade perfeita de Deus. É difícil, é um desafio, mas nós precisamos olhar positivamente para essas coisas. Nós precisamos olhar com certo carinho, entendendo que aquilo é precioso para nós, coisas que para qualquer um seria contrária. Spurgeon aprendeu a olhar aquilo como algo precioso. Aquelas ondas passaram a ser tão preciosas que ele aprendeu a beijá-las. Ele aprendeu a querer bem, aprendeu a olhar para aquilo como algo bom que lhe sobrevinha. E essa foi mais ou menos a mesma conclusão que o apóstolo Paulo chegou em 2 Coríntios 12. Porque quando você começa no capítulo 12, só dando um breve contexto aqui, ele vai falar sobre uma visão maravilhosa que ele teve, uma experiência sobrenatural de fato, que nós não vemos mais nenhum relatando coisa tal, a não ser João, em algumas partes de Apocalipse. Mas Paulo ele diz que teve uma visão, um vislumbre da eternidade, da perfeição que será quando nós estivermos plenamente na presença de Deus. Ele fala, olha, eu vi coisas indescritíveis, coisas que não tem como eu usar nenhum exemplo humano aqui para comparar. Ele começa dizendo, olha, eu vi uma coisa maravilhosa e que não é lícito eu dizer aos homens. Não é que não era lícito porque ele estaria em desobediência ao dizer, é porque ele não tinha com que comparar. Tamanha era a perfeição, quando na verdade a gente não consegue nem construir um conceito aceitável de perfeição na nossa concepção. Para nós é impensável a perfeição. É impensável uma existência em que não há tentação, uma existência em que não há problemas, uma existência em que não há desarmonia. É impossível pensar nisso, por isso Paulo teve tanta dificuldade de descrever. No entanto, isso não anula o fato de que Deus deu a ele uma visão maravilhosa. Assim como Deus deu a Charles Spurgeon uma relevância e um ministério maravilhoso. Mas Paulo aqui, diante de tamanho vislumbre, de tamanha
manifestação sobrenatural na sua vida, o que qualquer um de nós talvez tenderíamos a nos tornar arrogantes e orgulhosos. Porque talvez nós pensaremos, poxa, Deus aceitou de tal forma aquilo que eu tenho feito, que Ele me deu uma visão que Ele não deu para mais ninguém. Ele me permitiu ver uma coisa e ter uma segurança da minha fé tão grande que Ele não permitiu para mais ninguém. E o poder sem o caráter, ele é maligno. E Paulo adquiriu esse poder quando ele teve essa visão. E Spurgeon, por conta da relevância que tinha, talvez fosse tentado a isso também, assim, ensoberbecer. E aí quando nós chegamos no versículo 7, o apóstolo Paulo, ele fala com palavras diferentes da que Spurgeon usou, mas ele fala, olha, e para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi tão grande, tão maravilhoso, e que talvez faria qualquer um se tornar arrogante, ele fala, para que eu não me exaltasse por conta da excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. E aqui eu não quero me ater ao espinho na carne, o que era, a interpretação disso. Tem muitas visões sobre, alguns, assim como eu, creem que foi uma questão de uma enfermidade que ele tinha nos olhos. Mas enfim, fato é que o espinho é algo que incomoda. A referência aqui usada, essa palavra, que o termo no original, ela remete à ideia de exatamente um espinho cravado na nossa pele que nós tentamos tirar e aquilo nos incomoda, mas nós não conseguimos remover, aquilo dói, aquilo machuca. Só que está fora do nosso controle remover aquele espinho. E ele fala que por conta das visões foi-lhe dado isso. O que eram as ondas que Spurgeon falou, o que é o espinho na carne que o apóstolo Paulo está dizendo são adversidades que nós aprendemos a amar porque ela nos limita. E essa limitação é uma coisa boa, é uma coisa que nos conserva salvos, é o que nos conserva agradáveis a Deus, é o que nos conserva sendo servos humildes do Deus Altíssimo. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Paulo estava vendo tamanha agonia, depois de ter tido aquele vislumbre, que ele interpretava aquilo como um mensageiro de Satanás, que o esbofeteava. No verso 8 ele diz, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que tirasse de mim. Então ele também teve que passar, assim como Spurgeon, por um processo de aprendizado, porque Spurgeon começa dizendo, eu aprendi a beijar essas ondas. E ele diz aqui, ó, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor. Aquele mal lhe sobrevinha para limitar e ele orava, Senhor, me livra disso, Senhor, me cura disso, Senhor, reverte esse quadro. E muitas vezes nós oramos assim também, e devemos orar. De fato, Deus deseja que nós oremos, que nós sejamos sinceros com Ele. Mas nós também precisamos chegar nessa maturidade do versículo 9, ter estrutura para ouvir isso de Deus. Assim como Spurgeon ouviu, que o levou àquela conclusão. E Paulo também, depois de orar durante 3 vezes, no versículo 9 ele diz, Deus respondendo para ele, disse-me, a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo ora, eu e você oramos diante de um problema, pedimos para que Deus nos livre. E muitas vezes Deus precisa permanecer em silêncio, porque nós não temos estrutura para ouvir isso aqui muitas vezes, que a graça dele nos é suficiente. Ele não deu a resposta para Paulo, eu vou te livrar, não vou te livrar. Ele fala, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder ele se aperfeiçoa na fraqueza. Os problemas, as adversidades, as ondas, os espinhos da nossa vida são bênçãos para nós, é o que a palavra está dizendo. São meios de Deus continuar operando por através de nós o propósito dele. Ele quer que nós olhemos diante dessas coisas, diante dessas adversidades, diante desses problemas, diante dessas ondas. Ele quer que nós olhemos para isso e nos regozijemos nele. E olhemos e reconheçamos que nós não merecemos nada. A graça salvadora dele para nós já é o suficiente. Essa existência, por mais dolorosa que possa ser para alguns, para uns mais, para outros menos, ela é parcial e circunstancial. Ela não se compara com a graça de Deus manifesta na cruz do Calvário, em que nos dá garantia de vida eterna. E todo o resto que nós precisamos padecer aqui nesse corpo para cumprir o resto das aflições de Cristo, para levar o reino de Deus adiante e alcançar mais pessoas para serem participantes dessa graça e dessa eternidade, esses reveses, essas adversidades, esses problemas, eles são passageiros e ínfimos e pequenos diante dessa graça, diante desse amor manifesto. E se nos sobrevêm essas coisas adversas, é para que o poder de Deus seja aperfeiçoado em nós. Quanto mais reconhecimento da nossa insignificância e da nossa pequenez e do reconhecimento de que somos pó, quanto mais desse reconhecimento nós tivermos, não como pessoas vitimistas, mas quanto mais desse reconhecimento nós tivermos, maior será o poder de Deus na nossa vida. Para que nós possamos não só suportar as provas, mas aprender a beijá-las, aprender a dar boas-vindas para elas quando elas vierem. Nós precisamos desse reconhecimento. E Paulo conclui ainda no versículo 9, depois que Deus diz isso a ele, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo. Ele diz, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Quem se gloria nas suas fraquezas? Quem beija as ondas que os lança contra a rocha?
que reconheceu a sua pequenez e reconheceu a graça de Deus na sua vida. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, versículo 10, sinto prazer, beijo as ondas, nas palavras de Spurgeon. Por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Quando nós temos limitações das mais variadas, seja lá por quais problemas forem nessa vida, e podemos ser exteriormente considerados fracos, é nesse momento, é aí que nós estamos sendo fortes. Porque quanto mais fraqueza e reconhecimento de fraqueza eu tenho, e reconhecimento de que eu preciso de coisas que me limitem, sejam enfermidades ou adversidades, quanto mais eu reconheço isso, quanto mais fraco sou para mim mesmo, mais forte eu sou. Quanto mais fraco eu sou, mais forte eu sou. Quando estou fraco, então sou forte, porque nesses momentos de fraquezas, nesses momentos de inutilidade, nesses momentos de total desesperança humana, é que eu me torno totalmente dependente de Cristo. E reconheço que dele, por ele, para ele são todas as coisas. E que ele operará segundo a sua boa vontade na minha vida. Então eu estarei grato por essas limitações, por essas adversidades que me tornam dependente dele. E finalizando com uma frase de John Stott, que disse: os problemas são o megafone de Deus gritando para a humanidade: me sigam, me procurem, me busquem, venham até mim. Os problemas são isso. As adversidades, as ondas, os espinhos são para isso. São para que nós ouçamos a voz de Deus dizendo: me procurem, venham depender de mim, lancem sobre mim as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Então que o meu desejo nesse dia é que o Espírito possa nos dar conformidade, não só isso, mas gratidão a Deus por tudo aquilo que pode ser considerado negativo na nossa vida. Não estou associando ao pecado, estou falando sobre adversidades e problemas. E que por meio disso nós possamos reconhecer que nós somos totalmente, não só reconhecer, mas confessar que somos totalmente dependentes de Deus. E que Ele deve ser louvado e bendito eternamente por tudo isso que nos limita e que nós consideremos coisas negativas, mas que frutificará para a glória, o reconhecimento e o avanço do Teu reino. Amém? Deus abençoe o seu dia e que essas palavras possam chegar no seu coração como aquela semente que caiu em boa terra, em um bom terreno. Deus abençoe.